Vá embora, sua velha vagabunda. Não preciso mais de você para nada. Essas palavras saíram da boca do meu próprio filho, aquele mesmo menino que eu embalei em meus braços por noites inteiras, que eu ensinei a andar, a falar, a ser homem. Estas palavras ecoaram pelas paredes da mansão que construí com meu marido ao longo de 40 anos de casamento. Ainda consigo sentir o impacto delas no meu peito, como um tapa. Mas o que meu filho Felipe não esperava era a minha reação. Em vez de lágrimas, em vez de súplicas, eu simplesmente comecei a rir. Uma risada que nasceu do fundo da minha alma. Uma risada que guardava um segredo que ele não conhecia. Meu nome é Berenice Fontana, tenho 67 anos e estou aqui para contar a história de como meu único filho tentou me descartar como um móvel velho depois que meu marido Jerônimo faleceu. A história de como ele pensou ter herdado 30 milhões de reais e, no auge da sua arrogância, me expulsou da minha própria casa. E, principalmente, a história de como uma simples pergunta mudou tudo. Você leu todo o testamento? Sabe, a vida tem dessas reviravoltas que parecem roteiro de novela, mas são tão reais quanto o ar que respiramos. Eu nasci em uma família simples no interior de Mato Grosso. Cresci vendo meu pai trabalhar de sol a sol em terras que não eram dele. Estudei em escolas públicas, me formei em administração com muito esforço, sonhando com um futuro melhor. Foi numa festa da faculdade que conheci Jerônimo. Ele era alguns anos mais velho. Já tinha uma pequena propriedade e sonhava grande. Nos apaixonamos e, juntos, construímos um império da soja que se estendia por milhares de hectares em Rondonópolis. Quando Felipe nasceu, jurei a mim mesma que ele teria tudo que eu não tive: escola particular, viagens internacionais, roupas de marca. Talvez tenha sido esse o meu erro. Confundi amor com mimos. Confundi educação com facilidades. Jerônimo sempre me alertava: Berenice, você está estragando esse menino. Ele precisa aprender o valor do trabalho, do esforço. Mas eu sempre defendia meu filho. Deixa ele aproveitar, Jerônimo. Não queremos que ele sofra como sofremos. E assim Felipe cresceu, sempre tendo tudo, nunca valorizando nada. Cursou 3 faculdades diferentes, abandonou todas. Tentou administrar uma filial dos nossos negócios, quase levou à falência. Cada fracasso era acompanhado de uma desculpa, nunca de um pedido de desculpas. E então, ele conheceu Bianca, uma modelo que nunca conseguiu decolar na carreira. Linda, ambiciosa e com um único objetivo na vida: encontrar um homem rico para sustentá-la. Eu via o jeito como Bianca olhava para as joias que Jerônimo me dava, para os carros na garagem, para os quadros nas paredes. Seus olhos não brilhavam de admiração, mas de cobiça. Essa menina não ama nosso filho, ama nosso dinheiro, eu disse certa vez a Jerônimo. Ele concordou com um suspiro cansado. Felipe só vai aprender quando cair de cara no chão. Quando Jerônimo adoeceu, foi como se o sol começasse a se apagar lentamente do meu céu. 3 anos de luta contra um câncer agressivo. 3 anos em que eu não saí do lado dele, em que adormeci em cadeiras de hospital, em que aprendi mais sobre remédios e tratamentos do que jamais quis saber. Felipe aparecia de vez em quando, sempre apressado, sempre com algum compromisso mais importante. Bianca nem isso. Mandava flores caras e cartões escritos pela secretária. Nos últimos meses, Jerônimo me chamou para uma conversa séria. Com a voz fraca, mas decidida, me explicou suas intenções para o testamento. Berenice, você sabe que o Felipe não está pronto para assumir tudo. Ele vai dilapidar a fortuna que construímos em poucos anos. Vou deixar uma lição para ele. E então me explicou seu plano, que me pareceu ao mesmo tempo cruel e necessário. Concordei, com o coração pesado. Não era sobre dinheiro, era sobre caráter. O funeral de Jerônimo foi como ele sempre pediu. Simples, com poucos discursos e muitas flores do campo, que ele tanto amava. Felipe mal conteve a impaciência durante a cerimônia, checando o relógio a cada 5 minutos. Bianca, vestida como se estivesse num desfile de moda, aceitava condolências com um sorriso ensaiado, que não alcançava seus olhos frios. Notei como os dois cochichavam, ansiosos, como crianças esperando para abrir presentes de Natal. 3 dias depois,
Dr. Maurício Peixoto, amigo de longa data e advogado da família, convocou a leitura do testamento em seu escritório. Felipe e Bianca chegaram primeiro que eu, já acomodados nas melhores cadeiras. Sebastião, nosso capataz há 30 anos, e Antônia, nossa governanta, vieram comigo. Jerônimo havia pedido que fossem testemunhas. Luísa, minha filha que morava no exterior, não pôde vir, mas estava conectada por videochamada. A leitura começou formal, com termos jurídicos que eu já conhecia. Quando o Dr. Maurício leu que Felipe herdaria 30 milhões, vi meu filho apertar a mão de Bianca com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos brilhavam de uma forma que nunca brilharam pelo pai vivo. A leitura prosseguiu, mas Felipe e Bianca pareciam não escutar mais nada. Estavam perdidos em sonhos de riqueza, em planos de gastos extravagantes. Mal sabiam eles. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de portas sendo abertas com violência. Felipe entrou no meu quarto sem bater, seguido por Bianca. "Você tem 1 hora para arrumar suas coisas", ele disse, jogando uma mala aberta na minha cama. Tentei argumentar, pedir explicações, mas ele não me deixou falar. Descemos as escadas da mansão, eu atordoada, sendo empurrada pelo meu próprio filho. Na entrada principal, onde tantas vezes recebemos convidados ilustres, Felipe jogou minhas malas, que Antônia havia arrumado às pressas, chorando, e apontou para a porta. Foi nesse momento que ele disse aquelas palavras que ficaram marcadas na minha alma. "Vá embora, sua velha vagabunda. Não preciso mais de você para nada." Bianca sorria ao lado dele, já usando um dos meus colares de pérolas. Sebastião e Antônia assistiam à cena, paralisados, incapazes de acreditar no que viam. Outros funcionários da casa se aproximaram, atraídos pelos gritos. O tempo pareceu congelar. Senti 40 anos de lembranças passarem diante dos meus olhos em segundos. O nascimento de Felipe, seus primeiros passos, as noites em que fiquei acordada quando ele tinha febre, as festas de aniversário que organizei com tanto carinho, os problemas que resolvi, as portas que abri para ele, e agora, isso. Mas não senti raiva, não senti tristeza, senti uma estranha calma, como se Jerônimo estivesse ao meu lado, segurando minha mão, me dizendo que tudo estava conforme o planejado. Ajustei meu colar de safiras, o último presente que ganhei dele, no nosso aniversário de 40 anos de casamento, e simplesmente comecei a rir. Minha risada ecoou pelo hall de entrada, fazendo todos congelarem. Felipe me olhou confuso, sua arrogância dando lugar a uma hesitação momentânea. Foi então que fiz a pergunta que mudaria tudo. "Você leu todo o testamento, meu filho?" A expressão no rosto dele mudou. Um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. E foi nesse exato momento que percebi que o plano de Jerônimo estava funcionando exatamente como ele previu. A lição que meu marido queria ensinar ao nosso filho estava apenas começando, e seria a mais importante de todas. Você já se perguntou até onde alguém pode ir por dinheiro? Já imaginou descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa quando ela acredita ter todo o poder? De onde você é? Me conta nos comentários. Quero conhecer quem está me ouvindo hoje. Se você está chegando agora no canal Vovó Lembrou, se inscreva para não perder o desenrolar dessa história que ainda tem muitas revelações pela frente. O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi ensurdecedor. Todos os olhares fixos em mim, esperando minha próxima ação. Mas para entender o que aconteceu naquele momento, preciso voltar no tempo e contar como chegamos até ali. Como meu Jerônimo e eu construímos tudo do zero. E como nosso filho se tornou o homem que um dia me expulsaria de casa. Conheci Jerônimo Fontana numa época em que Mato Grosso ainda era considerado o fim do mundo para muita gente. Eu tinha acabado de me formar em administração e sonhava em trabalhar nos grandes centros, talvez São Paulo ou Rio de Janeiro. Ele apareceu numa festa da faculdade, convidado por um amigo em comum, mais velho, com mãos calejadas de quem conhecia o trabalho duro, mas com olhos que brilhavam quando falava do futuro. "Vou comprar terras em Rondonópolis", ele me disse naquela noite enquanto dançávamos. "O futuro do Brasil está no Centro-Oeste, no agronegócio. Você vai ver." Na época, achei que fosse apenas conversa para impressionar.
3 meses depois, estávamos casados e eu me mudava para uma pequena casa de madeira no meio do que parecia ser o nada. Tínhamos 200 hectares, um trator usado e muitos sonhos. Nossos vizinhos mais próximos ficavam a quase 1 hora de distância, e a cidade era um ponto distante que visitávamos uma vez por semana para comprar suprimentos. Berenice, isso vai dar certo, Jerônimo me dizia todas as noites, mesmo quando a colheita não foi boa, mesmo quando as chuvas não vieram, mesmo quando o banco ameaçava tomar nossa terra. E eu acreditava nele. Não porque era ingênua, mas porque via sua determinação, sua capacidade de aprender com os erros, de se adaptar. Foram anos difíceis aqueles primeiros. Acordávamos antes do sol nascer e trabalhávamos até não conseguirmos mais ficar de pé. Aprendi sobre plantio, sobre colheita, sobre negociação com compradores. Meu diploma de administração valia mais naquele pedaço de cerrado do que jamais valeria em qualquer escritório de cidade grande. Mantinha os livros de contabilidade, planejava os investimentos, negociava com bancos. Jerônimo era a força e a visão. Eu era a estratégia e a organização. No 5º ano, conseguimos comprar mais 500 hectares da fazenda vizinha, que estava à venda. No 8º ano, adquirimos nosso primeiro caminhão novo. No 10º, já éramos conhecidos na região como exemplo de gestão agrícola. A soja que plantávamos era de alta qualidade. Nossos métodos eram eficientes e começamos a exportar diretamente. Foi nessa época que descobri que estava grávida. Depois de anos tentando, quase desistindo, Felipe chegou como um milagre. Nasceu forte, saudável, com os olhos do pai e, segundo as enfermeiras, com os meus cabelos. Jerônimo chorou quando o segurou pela primeira vez. Esse homem duro, que enfrentava intempéries e credores sem pestanejar, derreteu-se em lágrimas diante daquele pequeno ser que unia nosso sangue. Ele vai herdar tudo isso, Berenice, disse Jerônimo, olhando pela janela do hospital para o horizonte. Vamos construir um império para nosso filho. E foi o que fizemos. Nos anos seguintes, a Fazenda Horizontes cresceu exponencialmente. Adquirimos mais terras, diversificamos a produção, compramos maquinário de última geração. Quando Felipe tinha 5 anos, pudemos finalmente construir uma casa de alvenaria, grande e confortável. Quando ele tinha 7, já tínhamos um escritório em Cuiabá e começávamos a entrar em outros negócios: transportadora, uma pequena indústria de processamento, investimentos diversos. Luísa nasceu quando Felipe tinha 7 anos. Não foi uma gravidez planejada, mas a recebemos com a mesma alegria. Enquanto Felipe era inquieto e impulsivo, Luísa cresceu observadora e calculista. Desde pequena, mostrava interesse pelos livros contábeis que eu mantinha, pelas planilhas, pelos números. Felipe, por outro lado, gostava de andar de trator com o pai, de cumprimentar os funcionários, de se sentir importante. Conforme os negócios cresciam, nossa presença na fazenda diminuía. Construímos a mansão em Cuiabá, contratamos Antônia como governanta, uma mulher simples, mas de uma lealdade inabalável. Sebastião, que começou como ajudante geral na fazenda, mostrou tanto talento para a gestão que Jerônimo o promoveu a capataz. Esse homem tem mais bom senso no dedo mindinho que muito doutor formado, meu marido costumava dizer. Felipe cresceu entre privilégios que Jerônimo e eu jamais tivemos. Estudou nas melhores escolas, teve professores particulares, viajou para o exterior antes de completar 15 anos. Tentei compensar a ausência que nosso trabalho às vezes impunha dando-lhe tudo o que pedia. Jerônimo discordava dessa abordagem. Você está criando um homem fraco, ele me disse certa noite depois que Felipe exigiu, não pediu, exigiu, um carro importado aos 18 anos. Ele precisa aprender que as coisas têm valor, que se conquistam com esforço. Ele é só um menino, argumentei. Tem tempo para aprender. E quando vai ser esse tempo, Berenice? Quando ele tiver 30? 40? Quando eu não estiver mais aqui para ensinar? Aquela última frase me atingiu como um presságio. Jerônimo sempre foi um homem saudável, mas o trabalho duro cobra seu preço. Os anos de exposição ao sol, o estresse dos negócios, as noites mal dormidas durante as crises, tudo isso deixou marcas invisíveis que só apareceriam anos depois.
Felipe foi para a faculdade estudar administração, não por vocação, mas porque era o que esperávamos dele. Abandonou o curso no segundo ano. Tentou agronomia, depois direito. Nada parecia despertar seu interesse por mais de alguns meses. Enquanto isso, Luísa se formou em economia com honras, fez mestrado no exterior, começou a trabalhar em um banco de investimentos em Londres. Os desentendimentos entre os irmãos começaram quando Felipe, aos 26 anos, exigiu uma posição de liderança nos negócios da família. Jerônimo, contra minha vontade, cedeu e colocou nosso filho à frente de uma das fazendas menores que havíamos adquirido recentemente. Ele precisa aprender na prática, justificou meu marido. Vamos ver do que ele é capaz. 6 meses depois, a fazenda estava à beira da falência. Felipe havia dispensado funcionários experientes para contratar amigos, investido em maquinário desnecessário e ignorado completamente o planejamento de plantio. Jerônimo teve que intervir pessoalmente, trabalhando 18 horas por dia para reverter o estrago. Não foi minha culpa, Felipe se defendeu. O clima estava ruim, os fornecedores me enganaram, os funcionários não cooperaram. Sempre uma desculpa, nunca uma admissão de erro. Foi nessa época que ele conheceu Bianca, durante uma viagem a São Paulo. Ela se apresentou como modelo, mas sua carreira consistia principalmente em presenças VIP em eventos e algumas fotos em revistas de segunda linha. Tinha 28 anos e um histórico de relacionamentos com homens ricos e bem mais velhos que ela. Quando Felipe a trouxe para conhecer a família, percebi imediatamente o que ela era. Seus olhos percorriam nossa casa avaliando cada peça, cada objeto, como se estivesse fazendo um inventário. Prestava mais atenção em nossas posses do que em nossas palavras. Quando mencionamos a extensão dos negócios da família, vi seu rosto se iluminar com um brilho que nada tinha a ver com amor. Essa menina vai trazer problemas, comentei com Jerônimo naquela noite. Ela não ama nosso filho, ama o que ele representa. Felipe é adulto, respondeu meu marido, embora pudesse ver a preocupação em seus olhos. Ele precisa cometer seus próprios erros. O casamento aconteceu apenas 4 meses depois. Uma cerimônia extravagante que custou uma fortuna, paga, claro, por nós. Bianca exigiu o vestido mais caro, as flores mais raras, a festa mais luxuosa. Felipe concordou com tudo, ansioso por impressioná-la e a seus amigos da alta sociedade paulistana. Luísa se recusou a vir ao casamento. Não vou participar dessa farsa, ela disse ao telefone. Essa mulher só está com ele pelo dinheiro, e todo mundo sabe disso, menos o Felipe. Foi o início do rompimento entre os irmãos. Felipe nunca perdoou Luísa por sua ausência, e ela nunca perdoou o irmão por sua cegueira voluntária. Os primeiros anos de casamento foram um desfile de extravagâncias. Felipe e Bianca viviam como celebridades, gastando fortunas em viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados, roupas de grife. Ele tentou mais uma vez trabalhar nos negócios da família, assumindo o escritório de Cuiabá, mas seu interesse durava apenas até o próximo evento social ou viagem. Foi em uma dessas viagens, quando Felipe e Bianca estavam na Europa, que Jerônimo recebeu o diagnóstico que mudaria tudo: câncer de pâncreas, já em estágio avançado. A notícia caiu como uma bomba sobre nossa família. Liguei imediatamente para Felipe, que prometeu voltar no próximo voo. Voltou uma semana depois, alegando problemas com as passagens. Os 3 anos seguintes foram uma luta constante. Jerônimo, sempre tão forte, foi definhando diante dos meus olhos. Experimentamos todos os tratamentos possíveis. Consultamos especialistas no Brasil e no exterior. Eu dormia em cadeiras de hospital. Aprendia termos médicos. Administrava medicações. Minha vida se resumiu a cuidar do homem que havia sido meu companheiro por quase 4 décadas. Felipe aparecia ocasionalmente, sempre apressado, sempre com algum compromisso importante esperando. Bianca mandava arranjos de flores caríssimos, mas nunca tinha tempo para uma visita. Luísa voltou da Inglaterra assim que soube do diagnóstico e ficou por 2 meses. Mas a tensão com o irmão era tanta que Jerônimo pediu que ela voltasse para Londres. Não quero ver vocês brigando nos meus últimos dias, ele disse.
Foi durante esse período que Jerônimo me chamou para uma conversa que mudaria tudo. Estávamos em casa, em um dos raros dias bons, quando ele conseguia ficar sentado na varanda observando o pôr do sol. Sua mão, antes forte e segura, agora tremia ao segurar a minha. Berenice, preciso falar sobre o testamento, ele disse, sua voz fraca mas decidida. Não quero falar sobre isso agora, respondi, tentando afastar aquele assunto doloroso. Precisamos. O tempo está acabando, e você sabe disso. Ele me explicou então seu plano. Um plano que, à primeira vista, parecia cruel, mas que escondia uma sabedoria que só um pai preocupado poderia ter. Vou deixar tudo para Felipe no testamento, ele disse. Os 30 milhões, as fazendas, as empresas, tudo. O quê? Exclamei sem acreditar. Depois de tudo que vimos, de como ele se comporta, de como gasta sem pensar no amanhã, deixe-me terminar. Ele pediu, apertando minha mão. No testamento principal, que será lido primeiro, tudo ficará para ele. Mas haverá um documento adicional, uma cláusula que só será mencionada depois. Essa cláusula estipula que todo o patrimônio ficará sob seu controle até que você nos deixe. Felipe receberá apenas uma mensalidade modesta. Ele vai ficar furioso, murmurei, já antevendo a reação do nosso filho. Sim, vai. E essa é a intenção. Quero ver o que ele fará quando pensar que tem tudo. Quero que ele mostre quem realmente é. E se ele mostrar o pior de si? Perguntei, com medo da resposta. Então ele terá uma chance de redenção. 30 dias para demonstrar arrependimento e reconciliar-se com você. Se não o fizer, perderá tudo. A herança será dividida entre Luísa e obras de caridade. Fiquei em silêncio, absorvendo o plano. Era simultaneamente cruel e amoroso. A última tentativa de um pai de ensinar ao filho uma lição sobre caráter, sobre valores que vão além do dinheiro. Você consegue fazer isso, Berenice? Ele perguntou, seus olhos fixos nos meus. Consegue ser forte o suficiente para aguentar o que vier? Para dar a nosso filho essa última chance de se tornar o homem que sei que ele pode ser? Olhei para aquele homem que havia sido meu parceiro na construção de tudo que tínhamos, que havia enfrentado comigo os anos difíceis, as noites sem dormir, as incertezas, que nunca desistiu, nunca fugiu de um desafio, e soube que não poderia negar-lhe esse último pedido. Sim, respondi finalmente. Vou fazer isso por você, por nós, pelo Felipe. Jerônimo sorriu, aquele sorriso que sempre me dava força, mesmo nos piores momentos. Você sempre foi a mais forte de nós dois, sabia? Desde o primeiro dia. 2 semanas depois dessa conversa, ele partiu, quieto, durante o sono, como se estivesse apenas descansando após um longo dia de trabalho. Segurei sua mão até o fim, agradecendo pelos anos que tivemos, prometendo em silêncio que cumpriria sua última vontade. O funeral foi como ele pediu, simples, sem ostentação, apenas com pessoas que realmente importavam. Notei como Felipe mal continha a impaciência durante a cerimônia, como Bianca aceitava as condolências com um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. Vi os olhares de Sebastião e Antônia, que conheciam a verdadeira natureza do meu filho e sua esposa melhor do que eles imaginavam. E então, 3 dias depois, veio a leitura do testamento. Dr. Maurício Peixoto, amigo de longa data e advogado da família, preparou tudo conforme as instruções de Jerônimo. Apenas a primeira parte seria lida inicialmente, a parte que fazia Felipe acreditar que havia herdado tudo de imediato. Vi a ganância brilhar nos olhos do meu filho quando os 30 milhões foram mencionados. Vi como ele apertou a mão de Bianca, como os dois trocaram olhares cúmplices. Naquele momento, não eram um filho enlutado e sua esposa. Eram predadores diante de uma presa abatida. Na manhã seguinte, Felipe apareceu com as malas para me expulsar. E quando ele gritou aquelas palavras horríveis, "Vá embora, sua velha vagabunda. Não preciso mais de você para nada." Eu soube que Jerônimo estava certo. Nosso filho precisava dessa lição mais do que qualquer coisa no mundo. Você leu todo o testamento, meu filho? Essa pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. A expressão de Felipe mudou instantaneamente. Foi como assistir a um eclipse.
a sombra da dúvida cobrindo lentamente seu rosto arrogante. Mas antes que ele pudesse responder, preciso contar o que aconteceu nos dias que antecederam aquele momento crucial. O funeral do meu Jerônimo aconteceu numa quarta-feira de céu limpo, daquelas que ele sempre dizia serem perfeitas para o plantio. Escolhemos a capela mais simples da cidade, contrariando as expectativas de muitos. Felipe e Bianca sugeriram, ou melhor, insistiram, que fizéssemos uma cerimônia grandiosa na Catedral de Cuiabá. Papai merece uma despedida à altura do seu status, Felipe argumentou. Mas eu sabia que o que ele realmente queria era um espetáculo para impressionar seus amigos e sócios. Seu pai deixou instruções claras sobre como queria partir. Respondi firmemente. E vamos respeitá-las. Jerônimo havia me deixado um envelope com seus desejos para o funeral. Queria algo simples, sem discursos pomposos, com muitas flores do campo. Girassóis, especialmente, que sempre foram seus favoritos. Queria ser enterrado em um terno azul marinho comum, não no caixão de cedro luxuoso que Felipe sugeriu. A terra não se importa com a madeira do caixão, Jerônimo costumava dizer. Fiz questão de seguir cada instrução. Sebastião me ajudou a encontrar os girassóis mais bonitos da região e Antônia cuidou pessoalmente do terno que Jerônimo usaria em sua última jornada. Convidamos apenas pessoas que realmente fizeram parte da nossa vida. Trabalhadores da fazenda, amigos verdadeiros, parceiros de negócios que estiveram conosco nos momentos difíceis. Quando o dia chegou, notei como a capela se encheu rapidamente. Pessoas simples, em sua maioria, que vieram prestar sua última homenagem não ao empresário bem-sucedido, mas ao homem justo que muitos conheceram. Sentei-me na primeira fileira, observando o caixão fechado. Outra instrução de Jerônimo. Não quero que me lembrem deitado em uma caixa, ele havia dito. Felipe e Bianca chegaram 20 minutos atrasados, causando um pequeno tumulto quando entraram. Ela vestia um conjunto preto Chanel que parecia mais apropriado para um desfile de moda do que para um funeral, com óculos escuros enormes que não escondiam sua indiferença. Felipe usava um terno impecável e carregava uma expressão solene que eu sabia ser tão falsa quanto as juras de amor eterno que fazia para Bianca. Durante toda a cerimônia, observei meu filho olhando discretamente para o relógio a cada 5 minutos. Em um momento particularmente comovente, quando um dos trabalhadores mais antigos da fazenda falava sobre como Jerônimo o havia ajudado a construir uma casa para sua família, vi Felipe e Bianca trocando mensagens no celular, os dedos ágeis deslizando sobre as telas como se estivessem em uma reunião enfadonha. Dr. Maurício Peixoto sentou-se ao meu lado, segurando minha mão ocasionalmente. Força, Berenice, ele sussurrou. Jerônimo estaria orgulhoso da sua dignidade. Apenas assenti, incapaz de falar. Não chorei durante o funeral. Minhas lágrimas haviam sido derramadas nos meses anteriores, vendo meu marido partir lentamente, dia após dia. Agora sentia apenas uma calma estranha, como se uma parte de mim soubesse que aquilo era apenas o início de algo maior. Após a cerimônia, alguns poucos convidados vieram à mansão para um café. Felipe fez questão de circular entre eles, distribuindo apertos de mão e tapinhas nas costas como um político em campanha. Percebi como ele se aproximava especialmente dos sócios mais influentes, como sua postura mudava, tornando-se mais ereta, mais imponente. Já ensaiava o papel de novo patriarca dos Fontana. Vamos dar continuidade aos negócios do meu pai com a mesma excelência. Eu o ouvi dizer a um importante comprador de soja. Tenho planos ambiciosos para expandir ainda mais o império que ele construiu. Bianca, por sua vez, circulava pela sala como se já fosse a dona da casa. Pediu a Antônia que servisse o café em nossa melhor porcelana, aquela que usávamos apenas em ocasiões muito especiais. Vi como ela acariciava os móveis antigos, as obras de arte que Jerônimo e eu colecionamos ao longo dos anos, como se já estivesse decidindo o que manteria e o que descartaria. Este sofá é tão antiquado, comentou ela com uma amiga. Alto o suficiente para que eu ouvisse. Vou substituí-lo por algo mais contemporâneo assim que puder. Sebastião me lançou um olhar de indignação quando ouviu isso. Ele sabia, assim como eu,
que aquele sofá havia sido o primeiro móvel de qualidade que Jerônimo e eu compramos, depois de anos dormindo em um colchão no chão da pequena casa de madeira em Rondonópolis. Tinha valor sentimental inestimável. Consegui manter a compostura até o último convidado ir embora. Subi para meu quarto, o quarto que dividi com Jerônimo por quase 4 décadas, e finalmente permiti que meu corpo cedesse ao cansaço. Deitei-me ainda vestida, abraçando o travesseiro dele, que ainda guardava seu cheiro. Não sei quanto tempo fiquei assim, flutuando entre a consciência e o sono, lembrando-me de momentos da nossa vida juntos. Foi Antônia quem me acordou na manhã seguinte, trazendo uma xícara de chá de camomila, como fazia todos os dias desde que Jerônimo adoeceu. Dona Berenice, ela disse suavemente, colocando a xícara na mesa de cabeceira. O Dr. Maurício ligou. Marcou a leitura do testamento para amanhã às 10 horas no escritório dele. Apenas assenti, sem forças para falar. Antônia, que estava conosco há mais de 20 anos, sentou-se na beirada da cama e segurou minha mão. "A senhora vai ficar bem?" perguntou, a preocupação evidente em seus olhos. "Vou, Antônia", respondi finalmente. Jerônimo e eu nos preparamos para este momento. Ela assentiu, compreendendo sem que eu precisasse explicar. Antônia não conhecia os detalhes do plano, mas conhecia Jerônimo e eu o suficiente para saber que não deixaríamos o futuro ao acaso. "O Sr. Felipe já está sabendo da leitura do testamento", ela informou, um leve tom de desaprovação em sua voz. "Ele e a Dona Bianca parecem ansiosos." "Imagino que sim", respondi, tentando não demonstrar a tristeza que sentia ao pensar no meu próprio filho mais preocupado com a herança do que com a perda do pai. Passei o resto do dia em uma espécie de transe, vagando pelos cômodos da casa, tocando objetos que guardavam memórias dos nossos anos juntos. A escrivaninha onde Jerônimo trabalhava até tarde, os livros que líamos juntos nas noites de chuva, as fotografias que documentavam nossa jornada, de um jovem casal cheio de sonhos a empresários bem-sucedidos. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado para a leitura do testamento. Escolhi um conjunto azul marinho sóbrio, a cor favorita de Jerônimo, e coloquei o colar de safiras que ele me deu no nosso aniversário de 40 anos. Era uma peça de valor considerável, mas para mim, valia infinitamente mais pelo significado. Chegamos ao escritório de Dr. Maurício alguns minutos antes das 10. Sebastião fez questão de me levar pessoalmente, preocupado com meu estado emocional. Antônia também veio a meu pedido. Jerônimo havia instruído que eles fossem testemunhas do que estava por vir. Felipe e Bianca já estavam lá, acomodados nas melhores cadeiras diante da mesa de Dr. Maurício. Meu filho levantou-se brevemente quando entrei, mais por obrigação do que por respeito. Bianca apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do telefone. "Bom dia a todos." Dr. Maurício começou, ajustando os óculos. "Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Jerônimo Fontana." Ele abriu uma pasta grossa e começou a ler os termos jurídicos habituais. Observei Felipe se inclinando levemente para frente quando o Dr. Maurício chegou à parte da distribuição dos bens. Seus olhos brilhavam de uma forma que nunca vi quando Jerônimo estava vivo. "Ao meu filho, Felipe Fontana, deixo a totalidade dos meus bens, incluindo, mas não se limitando a, todas as propriedades rurais e urbanas, ações das empresas Fontana Agronegócios, participações em outras empresas, contas bancárias e investimentos, totalizando aproximadamente 30 milhões de reais." Felipe apertou a mão de Bianca com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Os dois trocaram um olhar cúmplice que me fez estremecer. Dr. Maurício continuou lendo, mencionando pequenos legados para funcionários de longa data, incluindo Sebastião e Antônia. Felipe mal prestava atenção agora, mexendo no celular discretamente, provavelmente já enviando mensagens sobre sua nova condição financeira. Quando a leitura terminou, meu filho se levantou rapidamente, estendendo a mão para Dr. Maurício. "Obrigado, doutor", ele disse com falsa solenidade. "Meu pai foi muito generoso. Prometo honrar seu legado."
Palavras vazias que soavam ensaiadas. Dr. Maurício apenas assentiu, sem comentários. Ele sabia, assim como eu, o que viria a seguir. No caminho de volta para casa, Felipe e Bianca seguiram em seu próprio carro, na frente. Pelo retrovisor, pude ver os dois conversando animadamente, gesticulando, ocasionalmente rindo. Não estavam de luto, estavam comemorando. "A senhora está bem?" perguntou Sebastião, observando-me pelo espelho. "Estou", respondi simplesmente. "Apenas me preparando para o que vem pela frente." Ele assentiu, compreendendo. Sebastião conhecia Felipe desde criança. Viu como ele cresceu mimado e egoísta, apesar dos esforços de Jerônimo para ensiná-lo o valor do trabalho duro. Chegamos à mansão e fui direto para meu quarto. Precisava de um momento sozinha para fortalecer meu espírito. Sabia que a tempestade se aproximava. Não precisei esperar muito. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de portas sendo abertas com violência. Antes que pudesse reagir, Felipe entrou no meu quarto sem bater, seguido por Bianca. "Bom dia, mãe", ele disse, com uma falsa cordialidade que não combinava com a dureza de seus olhos. "Precisamos conversar." Sentei-me na cama, ajustando o roupão em volta do corpo. "O que houve, Felipe?" "Bianca e eu decidimos que vamos morar aqui, na mansão", ele anunciou, como se estivesse me fazendo um favor. "É a casa principal da família, afinal." "Esta é minha casa", respondi calmamente. "Sua também, claro, mas ainda é minha casa." Felipe riu, um som frio que nunca havia saído da boca do menino que criei. "Na verdade, não é mais. O testamento foi bem claro, mãe. Tudo é meu agora." Bianca circulou pelo quarto, examinando os objetos pessoais nas prateleiras, tocando minhas joias na penteadeira como se já estivesse decidindo quais ficaria para si. "Achamos melhor você se mudar para o apartamento em Cuiabá", continuou Felipe. "É menor, mas suficiente para alguém na sua idade." "E quando pretendem que eu faça essa mudança?" perguntei, mantendo a voz firme. Felipe trocou um olhar com Bianca antes de responder. "Hoje." Agora, na verdade, foi como um soco no estômago, mesmo estando preparada para isso. Uma coisa era saber que meu filho havia se tornado um homem egoísta. Outra, completamente diferente, era testemunhar sua crueldade em primeira mão. "Isso é ridículo, Felipe", argumentei. "Seu pai acabou de falecer. Esta casa está cheia de memórias nossas." "Exatamente por isso", interveio Bianca falando pela primeira vez. "Precisamos de um novo começo. Novos móveis, nova decoração, nova energia." "Ah", Felipe jogou uma mala aberta na minha cama. "Você tem 1 hora para arrumar suas coisas essenciais. O resto podemos enviar depois." Tentei argumentar, pedir mais tempo, fazer meu filho enxergar a crueldade de suas ações. Mas ele não quis ouvir. Saiu do quarto dizendo que voltaria em exatamente 1 hora. Antônia apareceu logo depois, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Dona Berenice, eu ouvi tudo. Não posso acreditar que o menino Felipe esteja fazendo isso com a senhora. Ajude-me a arrumar algumas roupas, Antônia." Pedi, mantendo a compostura. "Apenas o essencial por enquanto." Ela assentiu, ainda chorando, e começou a selecionar peças do meu guarda-roupa. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos até que ela perguntou: "E as joias da senhora? Aquelas que o senhor Jerônimo deu? Coloque apenas o colar de safiras e os brincos que combinam." Respondi. "São especiais para mim." 1 hora depois, exatamente como prometido, Felipe voltou. Encontrou-me sentada na beirada da cama, 2 malas pequenas ao meu lado. Antônia estava comigo, segurando minha mão, seu rosto marcado pelas lágrimas. "Está pronta?" perguntou ele friamente. Levantei-me sem responder e peguei uma das malas. Antônia pegou a outra, lançando um olhar de reprovação para Felipe que ele fingiu não notar. Descemos as escadas em silêncio. No hall de entrada, vi que Sebastião também estava lá, junto com alguns outros funcionários da casa que haviam ouvido a comoção. Todos pareciam chocados, incapazes de acreditar no que testemunhavam. Foi nesse momento, diante de todos, que Felipe fez o impensável. Jogou minhas malas na direção da porta e apontou para a saída. "Vá embora, sua velha vagabunda! Não preciso mais de você para nada!" Um silêncio mortal caiu sobre o hall. Sebastião deu um passo à frente, punhos cerrados, mas ergui a mão para detê-lo.
Este era um momento entre mãe e filho, por mais doloroso que fosse. Bianca sorria ao lado de Felipe, usando um dos meus colares de pérolas, aquele que Jerônimo me deu quando completamos 25 anos de casados. A arrogância em seu rosto era quase palpável. O tempo pareceu congelar. Senti o peso de 40 anos de lembranças sobre meus ombros. O nascimento de Felipe, seus primeiros passos, as noites em que fiquei acordada quando ele tinha febre, as festas que organizei, os problemas que resolvi, as portas que abri para ele, todo o amor, toda a dedicação, reduzidos a esse momento de absoluta ingratidão. Mas, estranhamente, não senti raiva, não senti tristeza. Senti uma calma quase sobrenatural, como se Jerônimo estivesse ao meu lado, segurando minha mão, lembrando-me que tudo estava acontecendo conforme planejamos. Ajustei meu colar de safiras e, para surpresa de todos, comecei a rir. Não uma risada nervosa ou histérica, mas genuína, que brotou do fundo da minha alma. Minha risada ecoou pelo hall de entrada, fazendo todos congelarem. Felipe me olhou confuso, sua arrogância momentaneamente abalada por minha reação inesperada. E então, no silêncio que se seguiu à minha risada, fiz a pergunta que mudaria tudo. Você leu todo o testamento, meu filho? A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. Um lampejo de dúvida, de medo, cruzou seus olhos. E naquele momento, soube que o plano de Jerônimo estava funcionando exatamente como ele previu. A lição mais importante que meu marido queria ensinar ao nosso filho estava apenas começando. O rosto de Felipe empalideceu quando viu o Dr. Maurício entrar no hall de entrada, pasta de couro na mão e expressão severa no rosto. "Que surpresa, doutor!" meu filho disse, tentando recuperar a compostura. "Não esperávamos vê-lo hoje. Vim a pedido da sua mãe", respondeu o advogado, caminhando calmamente em nossa direção. "E parece que cheguei em bom momento." Sebastião e Antônia trocaram olhares significativos, como se soubessem que estavam prestes a testemunhar algo importante. Os outros funcionários da casa permaneceram imóveis, sentindo a tensão no ar. "Maurício!" chamei, ajustando meu colar de safiras com tranquilidade estudada. "Acho que está na hora de esclarecer alguns pontos para meu filho e minha nora." Bianca deu um passo à frente, o colar de pérolas roubado brilhando em seu pescoço. "Não há nada para esclarecer. O testamento foi lido ontem. Apenas a primeira parte dele", corrigiu o Dr. Maurício, colocando sua pasta sobre a mesa de centro do hall. "Como era desejo do Sr. Jerônimo?" "Como assim, primeira parte?" Felipe perguntou, seu tom oscilando entre arrogância e receio. "Isso é algum tipo de truque?" Dr. Maurício abriu a pasta meticulosamente, retirando documentos oficiais com selos cartoriais. "Não, Sr. Felipe. É uma cláusula testamentária perfeitamente legal, registrada e validada." Um silêncio pesado se instalou enquanto o advogado ajustava os óculos e preparava-se para ler. Notei uma gota de suor descendo pela têmpora de Felipe, apesar do ar-condicionado. "Conforme instruções expressas do Sr. Jerônimo Fontana", começou o Dr. Maurício. "Esta segunda parte do testamento deve ser lida apenas após a primeira reação do herdeiro principal, para avaliar seu caráter e intenções." Felipe empalideceu ainda mais. "Isso é ridículo." É ilegal." "Na verdade, não é", respondeu o advogado com calma. "Testamentos podem conter cláusulas condicionais, e este foi cuidadosamente elaborado para resistir a qualquer contestação." Olhei para meu filho com uma mistura de tristeza e determinação. Aquele menino que embalei em meus braços agora era um homem disposto a me jogar na rua sem hesitação. Jerônimo estava certo. Esta lição era necessária. "Doutor." Maurício limpou a garganta e começou a ler. "Eu, Jerônimo Fontana, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, estabeleço que todos os bens mencionados anteriormente neste testamento ficarão sob controle exclusivo de minha esposa, Berenice Fontana, até o dia de seu falecimento." Bianca deixou escapar um som estrangulado, algo entre um suspiro e um grito. Felipe ficou imóvel, como se tivesse levado um golpe físico. "Durante este período", continuou o advogado,
Meu filho Felipe receberá uma mensalidade no valor de 5 salários mínimos para sua subsistência, condicionada à sua conduta respeitosa e colaborativa com sua mãe. Isso não pode ser verdade, murmurou Felipe, sua voz apenas um sussurro. Dr. Maurício ignorou a interrupção. Esta cláusula foi criada para garantir não apenas a segurança financeira de minha esposa, que foi fundamental na construção de todo o nosso patrimônio, mas também para proporcionar uma oportunidade de crescimento pessoal e moral para meu filho. Olhei ao redor e vi os rostos dos funcionários. Alguns escondendo sorrisos discretos, outros observando com espanto a cena que se desenrolava. Além disso, prosseguiu o advogado, Felipe terá 30 dias a partir desta leitura para demonstrar genuíno arrependimento por qualquer comportamento inadequado e reconciliar-se com sua mãe. Caso não o faça, perderá completamente o direito à herança futura, que será dividida entre obras de caridade selecionadas e minha filha, Luísa Fontana. O documento caiu das mãos trêmulas de Felipe quando o Dr. Maurício lhe entregou para confirmação. Bianca o agarrou no ar, seus olhos percorrendo freneticamente as linhas escritas, buscando alguma brecha, alguma saída. Página 7, parágrafo 3. Indiquei calmamente. Exatamente como seu pai me disse que estaria. Felipe me encarou, seu rosto uma máscara de incredulidade e raiva. Você sabia disso o tempo todo? Deixou que você mostrasse quem realmente é. Completei. Sim, era exatamente o que seu pai queria. Ver seu verdadeiro caráter revelado quando pensasse ter todo o poder. Bianca soltou uma risada nervosa, quebrando o silêncio tenso. Isso é absurdo. Vamos contestar. Nenhum juiz vai validar um testamento com condições tão manipuladoras. Dr. Maurício fechou a pasta com um movimento decidido. Senhora Bianca, posso garantir que este documento foi elaborado com extremo cuidado legal. 3 dos mais respeitados juristas do país o revisaram. Está blindado contra qualquer contestação. Felipe cambaleou até o sofá mais próximo e desabou sobre ele, passando as mãos pelo cabelo em desespero. 30 milhões. Tudo nas mãos dela Até eu morrer? Completei sem rancor na voz. Sim, Felipe. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Ele conhecia você melhor do que você imagina. Bianca ficou imóvel por alguns segundos, olhando alternadamente para o documento em suas mãos, para Felipe derrotado no sofá e para mim. Então, com um movimento repentino, arrancou o colar de pérolas do próprio pescoço. 30 dias? Ela murmurou, mais para si mesma do que para nós. E se você viver mais 30 anos? Seus olhos calculistas me avaliaram de cima a baixo, como se estivesse estimando minha expectativa de vida. Reconheci aquele olhar, o mesmo que ela tinha quando avaliava o preço de uma bolsa de grife ou de um carro importado. Você tem 67 anos, continuou ela, sua voz ganhando força. Pode viver mais 20, 30 anos. Não vou esperar. Ela se virou para Felipe, seu rosto contorcido em uma mistura de decepção e raiva. Você me disse que seríamos milionários hoje, que poderíamos comprar aquela casa em Miami, viajar pelo mundo, viver como sempre merecemos. Felipe tentou alcançar sua mão, mas ela recuou como se tivesse sido queimada. Bianca, amor, vamos encontrar uma solução. Talvez possamos negociar com minha mãe, fazer um acordo. Negociar? Ela praticamente cuspiu a palavra. Eu não me casei para negociar. Me casei para ter a vida que você prometeu. Com um movimento fluido, Bianca retirou a aliança do dedo e a jogou no colo de Felipe. O pequeno círculo de ouro branco, que custara uma pequena fortuna, quicou em sua perna e caiu silenciosamente no tapete persa. Acabou, Felipe, ela declarou, pegando sua bolsa Hermès da mesa lateral. Me ligue quando realmente tiver os milhões que prometeu. O som dos saltos de Bianca ecoou pelo mármore do hall de entrada, enquanto ela se dirigia à porta. Ninguém se moveu para impedi-la. Quando a porta bateu com força suficiente para fazer os cristais do lustre tilintarem, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Felipe permaneceu imóvel, olhando para o espaço vazio onde Bianca estivera segundos antes. Seu rosto havia perdido toda a cor, e pela primeira vez em muitos anos,
Vi meu filho sem sua máscara de arrogância. Parecia perdido, como o menino que corria para meus braços depois de cair da bicicleta. Ela vai voltar, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer um de nós. Ela só está chateada. Vai se acalmar e voltar. Ninguém respondeu. Todos sabíamos a verdade. Bianca nunca amara Felipe, apenas o dinheiro que ele representava. Sem a promessa de riqueza imediata, não havia razão para ela permanecer. Dr. Maurício quebrou o silêncio. Sua voz gentil, mas firme. Senhor, Felipe, sugiro que leia o restante do documento com atenção. Há detalhes importantes sobre suas obrigações e direitos durante este período de 30 dias. Felipe não respondeu, seu olhar ainda fixo na porta por onde Bianca havia saído. Antônia se aproximou timidamente, oferecendo-lhe um copo d'água, que ele aceitou mecanicamente. Sebastião, que observava tudo com uma expressão impassível, finalmente falou. Vou levar suas malas de volta para o quarto, dona Berenice? Sim, por favor, Sebastião, respondi, grata pela normalidade da pergunta em meio ao caos emocional. Enquanto Sebastião subia as escadas com minhas malas, Felipe finalmente voltou seus olhos para mim. O que vi ali me partiu o coração. Uma mistura de raiva, vergonha e, surpreendentemente, dor. Dor genuína. Por quê? Ele perguntou, sua voz embargada. Por que vocês fizeram isso comigo? Aproximei-me lentamente e sentei-me ao seu lado no sofá, mantendo alguma distância. Não foi para humilhá-lo, Felipe. Foi para ensiná-lo. Me ensinar? Ele repetiu amargamente. Me fazendo de idiota? Me deixando perder minha esposa? Ela já estava perdida, respondi suavemente. Ou melhor, nunca foi realmente sua. Você apenas não conseguia ver. Isso não é verdade. Ele protestou, mas sem convicção. Felipe! Chamei, esperando até que seus olhos encontrassem os meus. Pense bem, ela te amava ou amava o dinheiro que você representava? Ele desviou o olhar, incapaz de enfrentar a verdade óbvia. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, a primeira que eu via desde o início da doença de Jerônimo. Seu pai e eu construímos tudo do zero, continuei. Não havia nada quando começamos. Apenas terra, trabalho duro e um ao outro. O dinheiro veio depois, muito depois. Foi uma consequência, não um objetivo. Eu sei disso, murmurou Felipe. Vocês contaram essa história 1000 vezes. Mas você nunca entendeu, respondi. Nunca compreendeu o valor do que construímos, porque sempre teve tudo pronto. Nunca precisou lutar por nada. Dr. Maurício, percebendo a intimidade do momento, fez um gesto discreto para os funcionários se retirarem. Em poucos instantes, estávamos sozinhos no hall. Apenas Felipe, eu e as verdades dolorosas que precisavam ser ditas. Seu pai estava preocupado, continuei. Ele via como você lidava com o dinheiro, com as pessoas, com as responsabilidades. Via que você não estava pronto para assumir tudo que construímos. Então ele decidiu me humilhar, Felipe concluiu amargamente. Não, corrigi com firmeza. Ele decidiu te dar uma chance de mostrar quem você realmente é quando acha que ninguém está olhando. E depois, uma chance de corrigir seus erros. Felipe ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Pela janela, vi o carro de Bianca deixando a propriedade em alta velocidade, levantando poeira no caminho de terra que levava ao portão principal. Ela não vai voltar, vai? Ele perguntou, seguindo meu olhar. Não, respondi honestamente. E talvez seja melhor assim. Felipe deixou escapar um som que era meio suspiro, meio soluço. De repente, parecia muito menor sentado naquele sofá enorme, como se toda sua falsa confiança tivesse sido drenada de uma só vez. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente. Isso depende de você, respondi. O testamento é claro. Você tem 30 dias para demonstrar arrependimento genuíno e se reconciliar comigo. Caso contrário, perde tudo. E se eu contestar? Levar aos tribunais? Você pode tentar, respondi calmamente. Mas seu pai era meticuloso em tudo que fazia. Dr. Maurício garantiu que o documento é incontestável. Felipe ficou em silêncio novamente, seus olhos fixos nas próprias mãos.
Mãos que nunca conheceram o trabalho duro que calejara as de seu pai. 30 dias, ele repetiu. Para provar o quê? Que sou digno da fortuna? Não, corrigi. Para provar que é digno do nome Fontana, que entende o verdadeiro valor do que seu pai construiu. Não apenas o dinheiro, mas o legado, a reputação, o respeito. Algo mudou na expressão de Felipe. Um lampejo de compreensão, talvez. Ele se levantou lentamente, ainda evitando meu olhar. Preciso pensar, ele murmurou. Ficar sozinho por um tempo. Claro, concordei. Seu quarto continua o mesmo. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas então simplesmente assentiu e subiu as escadas com passos pesados. Observei-o até desaparecer no corredor, carregando o peso das revelações daquela manhã. Dr. Maurício, que havia se retirado discretamente para a sala adjacente, voltou quando Felipe saiu. Foi como Jerônimo previu, comentou ele, sentando-se ao meu lado. Cada reação, cada palavra. Meu marido conhecia nosso filho melhor do que ele mesmo se conhece. Respondi, sentindo uma pontada de tristeza. Mas ainda não sabemos como isso vai terminar. Você acha que ele vai mudar? Perguntou o advogado com genuíno interesse. Olhei para as alianças de Bianca, ainda caída no tapete. Um pequeno círculo de ouro branco que simbolizava promessas vazias e um amor que nunca existiu realmente. Espero que sim, respondi honestamente. O plano de Jerônimo não era punir Felipe, mas salvá-lo de si mesmo. Dar-lhe a chance de se tornar o homem que sabemos que ele pode ser. Dr. Maurício sorriu gentilmente. Jerônimo sempre dizia que você era a verdadeira força desta família. Agora vejo que ele estava certo. Enquanto o advogado se despedia, fiquei sentada sozinha no hall de entrada, ouvindo os sons distantes da casa. Antônia na cozinha, Sebastião dando instruções aos jardineiros lá fora, o relógio de pêndulo marcando o tempo inexorável. A jornada havia apenas começado. Os próximos 30 dias definiriam não apenas o destino da fortuna dos Fontana, mas o futuro do meu filho. E se o plano final de Jerônimo conseguiria trazer de volta o menino que um dia conhecemos, escondido sob camadas de arrogância e privilégio. Ajustei meu colar de safiras e sorri levemente. Jerônimo estaria orgulhoso. A lição mais importante que ele queria ensinar ao nosso filho estava em andamento, e eu faria minha parte para honrar seu último desejo. A verdadeira herança dos Fontana não eram os milhões em propriedades e investimentos. Era o caráter, a integridade e os valores que construímos ao longo de uma vida. E essa era a única herança que realmente importava. Os 3 dias seguintes à revelação do testamento foram marcados por um silêncio opressivo na mansão. Felipe se trancou em seu quarto, saindo apenas para refeições rápidas que mal tocava. Quando nos cruzávamos pelos corredores, ele desviava o olhar, como se não conseguisse enfrentar a verdade que meus olhos carregavam. Nenhum de nós mencionou Bianca, que havia desaparecido como se nunca tivesse feito parte de nossas vidas. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava meu café na varanda, observando o nascer do sol sobre os jardins que Jerônimo havia desenhado pessoalmente, ouvi passos hesitantes se aproximando. Felipe apareceu, olheiras profundas marcando seu rosto, barba por fazer, usando a mesma roupa de 2 dias atrás. Posso me sentar? Perguntou ele, indicando a cadeira vazia ao meu lado. Assenti, servindo-lhe uma xícara de café sem perguntar. Ele a aceitou com um agradecimento murmurado. A primeira palavra gentil que me dirigia em semanas. Bianca ligou ontem, disse ele finalmente, quebrando o silêncio, para pedir o divórcio. Não demonstrei surpresa. Sinto muito, respondi, e parte de mim realmente sentia, não por Bianca, mas pela dor que via nos olhos do meu filho. Não sinta, ele deu um sorriso amargo. Você estava certa. Ela nunca me amou. Disse que está voltando para São Paulo, que encontrou um empresário mais velho que pode atender às suas necessidades. Ele fez aspas no ar nem esperou a tinta do nosso certificado de casamento secar direito. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o canto dos pássaros preenchendo o vazio entre nós. Felipe girava a xícara entre as mãos, os olhos fixos no líquido escuro. Passei esses dias pensando, continuou ele, sobre o papai, sobre você, sobre tudo o que aconteceu.
Mantive-me em silêncio, permitindo que encontrasse suas próprias palavras. No início, fiquei furioso. Achei que vocês tinham armado para mim, que era uma crueldade desnecessária. Ele hesitou, mas então comecei a lembrar de como o pai sempre tentou me ensinar sobre trabalho duro, sobre valores, como eu nunca ouvi. Felipe levantou os olhos, encontrando os meus pela primeira vez em dias. Lembrei daquela vez. Eu devia ter uns 14 anos quando pedi uma moto importada. O pai disse que eu precisava trabalhar para consegui-la. Ofereceu-me pagar metade se eu trabalhasse na fazenda durante as férias para ganhar o restante. Lembrei-me perfeitamente daquele episódio. Você trabalhou 3 dias e desistiu. E 2 semanas depois, você comprou a moto para mim, completou ele, um traço de vergonha em sua voz. Contra a vontade do pai. Senti meu rosto aquecer. Era verdade. Eu havia sabotado as lições de Jerônimo por anos, mimando Felipe quando deveria ter reforçado os ensinamentos do marido. Ambos cometemos erros, filho, admiti. Eu também tenho minha parcela de culpa em quem você se tornou. Ele balançou a cabeça lentamente. Isso não justifica como te tratei. As coisas que disse? Não justifica, concordei. Minha voz firme, mas sem rancor. Mas entendo por que aconteceu. Felipe deixou a xícara na mesa e se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda. De costas para mim, seus ombros pareciam carregar o peso do mundo. Não sei se consigo mudar, confessou ele, tão baixo que quase não ouvi. Não sei se sei como ser. Diferente. Levantei-me e fui até ele, parando a seu lado. Não o toquei. O abismo entre nós ainda era grande demais para isso. Ninguém está pedindo que você mude da noite para o dia, respondi. Seu pai sabia que seria um processo, por isso os 30 dias. E se eu falhar? A vulnerabilidade em sua voz me lembrou do menino que ele foi um dia. Então você terá que encontrar seu próprio caminho, sem a fortuna dos Fontana para apoiá-lo. Ele assentiu lentamente, absorvendo a realidade da situação. O que devo fazer? Por onde começar? Foi a primeira vez em anos que o vi pedindo orientação genuinamente. Não exigindo, não manipulando, realmente perguntando. Por que não começa conhecendo o que seu pai construiu? Sugeri. Não as propriedades ou os números nas contas bancárias. As pessoas, o trabalho, a terra. Naquela mesma tarde, Sebastião recebeu Felipe na fazenda Horizontes com visível surpresa. Observei de longe enquanto nosso capataz, inicialmente desconfiado, começava a mostrar as operações para meu filho. Felipe, desajeitado em botas que claramente nunca haviam sido usadas, tropeçava ocasionalmente no terreno irregular, mas persistia. Nos dias seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Felipe acordava antes do amanhecer, algo que nunca fizera voluntariamente, e partia com Sebastião para diferentes propriedades. Voltava ao anoitecer, exausto, queimado de sol, mas estranhamente mais calmo do que jamais o vira. Uma semana depois, durante o jantar, ele comentou casualmente: "Sabia que o Joaquim, que cuida do setor norte, trabalha conosco há 22 anos? Ele me contou como o pai o ajudou quando a filha dele ficou doente. Pagou todo o tratamento. Seu pai sempre cuidou de quem trabalhava conosco", respondi. Para ele, não eram funcionários, eram família. Felipe assentiu pensativamente. Ele conhecia o nome de todos, de suas esposas, seus filhos. Eu mal sei quantas pessoas trabalham para nós. 1237, respondi prontamente. Nas fazendas, nas empresas, aqui na casa. Cada um com sua história, cada um parte do que somos. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Como você sabe disso tudo? Porque sempre estive ao lado do seu pai. Não apenas como esposa, mas como parceira. Hesitei antes de continuar. Você acha que uma empresa desse tamanho se constrói sozinha? Enquanto seu pai cuidava do plantio, da colheita, eu cuidava dos números, dos contratos, das pessoas. Algo mudou no olhar de Felipe, como se estivesse me vendo realmente pela primeira vez. Achei que você fosse apenas a esposa dele, admitiu envergonhado. A mãe que ficava em casa. Muitos pensam isso, respondi sem ressentimento. É conveniente para o mundo ver mulheres como meras coadjuvantes. Seu pai nunca me viu assim.
Na manhã seguinte, Felipe me surpreendeu ao bater na porta do escritório que eu mantinha na mansão. O lugar onde por décadas administrei as finanças da família enquanto Jerônimo cuidava da parte operacional. Quero aprender, ele disse simplesmente, sobre os negócios, sobre o que você faz. Abri espaço na mesa atulhada de papéis, planilhas e relatórios. Por onde quer começar? Nas 2 semanas seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Manhãs no escritório comigo, aprendendo sobre contratos, investimentos, gestão financeira. Tardes nas fazendas com Sebastião, entendendo o lado operacional. Pela primeira vez, Felipe demonstrava interesse genuíno. Fazia perguntas, tomava notas, assumia pequenas responsabilidades. Numa quarta-feira chuvosa, enquanto revisávamos relatórios financeiros, Felipe apontou para um item específico. Por que estamos gastando tanto com o programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários? Seu pai acreditava em educação como transformação. Expliquei. Todo filho de funcionário que quiser estudar tem bolsa garantida, do ensino fundamental à universidade. Mas isso custa milhões por ano, ele observou surpreso. E retorna em lealdade, em qualidade de vida, em comunidades mais fortes ao redor de nossas propriedades. Respondi. Não é caridade, Felipe. É investimento no futuro. Ele refletiu por um momento. Nunca pensei assim. Seu pai pensava. Respondi suavemente. Para ele, sucesso não se media apenas por lucro. No dia seguinte, Felipe pediu para visitar uma das escolas apoiadas pela Fundação da Família. Acompanhei-o, curiosa para ver sua reação. A pequena escola rural, a 30 quilômetros da sede da fazenda, atendia crianças de várias comunidades próximas. Quando chegamos, fomos recebidos pela diretora, uma mulher enérgica que não escondeu a surpresa ao ver Felipe. Senhor Fontana, que honra inesperada. Seu pai costumava nos visitar regularmente, mas confesso que não esperávamos vê-lo. Felipe pareceu desconfortável com a observação. Estou tentando conhecer melhor os projetos da família, explicou sem elaborar. Durante a visita, observei uma mudança gradual em sua postura. No início tenso e distante, foi se relaxando ao interagir com os professores e, especialmente, com as crianças. Uma menina de aproximadamente 8 anos se aproximou timidamente. "O senhor é filho de seu Jerônimo?" perguntou ela. Felipe se agachou para ficar na altura dela. "Sou sim. Você conhecia meu pai? Ele vinha ler histórias pra gente." Ela respondeu, os olhos brilhando. Fazia vozes diferentes para cada personagem. Era muito engraçado. Vi o choque no rosto de Felipe. Essa era uma faceta de Jerônimo que ele claramente desconhecia. O empresário poderoso que fazia vozes engraçadas para crianças em uma escola rural. No caminho de volta, ele permaneceu em silêncio por vários quilômetros. "Eu não sabia", disse finalmente. "Sobre a escola, sobre as leituras." Ele nunca comentou. "Seu pai não fazia essas coisas para obter reconhecimento", expliquei. Fazia porque acreditava que era o certo. Aquela noite, encontrei Felipe na biblioteca, cercado por álbuns de fotografias antigos. Imagens de Jerônimo jovem, de nossos primeiros anos juntos, do crescimento das fazendas. Felipe olhou para mim com olhos marejados. Como pude conhecer tão pouco meu próprio pai? Sentei-me ao seu lado, olhando para uma foto em particular. Jerônimo carregando Felipe bebê nos braços, orgulho irradiando de seu rosto. "Ele te amava muito", disse simplesmente. Tudo o que fez, inclusive este testamento, foi por amor. No 25º dia, após a revelação do testamento, recebi uma ligação inesperada. Luísa, minha filha que vivia em Londres, estava no aeroporto de Cuiabá. "Estou voltando, mãe", ela disse, sua voz misturada ao ruído de fundo. "Soube o que aconteceu. Preciso estar aí com você." Enviei Sebastião para buscá-la. E horas depois, tive minha filha em meus braços após quase 2 anos de separação. Luísa estava mais magra, mais séria, mas seus olhos, tão parecidos com os de Jerônimo, ainda brilhavam com a mesma determinação. "Como soube?" perguntei, depois que nos acalmamos. "Dr. Maurício me ligou", ela explicou. "Achou que eu deveria saber." Naquela noite, preparei um jantar especial. O primeiro em que estaríamos reunidos como família desde a morte de Jerônimo. Felipe entrou na sala de jantar e congelou ao ver a irmã.
Luísa, ele murmurou claramente sem saber como reagir. Minha filha se levantou lentamente. Por um momento tenso, pensei que ela poderia atacá-lo verbalmente. O ressentimento entre eles havia sido profundo por anos. Em vez disso, para minha surpresa, ela caminhou até ele e o abraçou. Sinto muito pelo papai, disse simplesmente. Vi os ombros de Felipe tremendo levemente enquanto retribuía o abraço da irmã. Percebi então que, em meio a todo o drama do testamento e da herança, ele nunca havia realmente chorado a perda do pai. O jantar começou desajeitado, com conversas cautelosas sobre assuntos seguros. O clima em Londres, as últimas chuvas em Mato Grosso. Gradualmente, a tensão foi diminuindo. Luísa contou sobre seu trabalho no banco de investimentos. Felipe compartilhou o que estava aprendendo nas fazendas. Era como se estivéssemos todos reaprendendo a ser uma família. Após a sobremesa, Felipe pigarreou nervosamente. Tenho algo a dizer, anunciou, olhando para mim e depois para Luísa. Nesses últimos dias, aprendi mais sobre nosso pai, sobre os negócios, sobre nossa família do que em toda a minha vida. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Percebi o quanto fui tolo, arrogante, ingrato. Sua voz falhou levemente. As coisas que disse para você, mãe, a maneira como te tratei, não tenho desculpas. Felipe, comecei, mas ele ergueu a mão. Por favor, deixe-me terminar. Preciso dizer isso. Ele respirou fundo. Passei anos achando que merecia tudo simplesmente por ser filho de Jerônimo Fontana. Nunca entendi que o nome que carrego vem com responsabilidades, não apenas privilégios. Luísa assentiu levemente, seus olhos fixos no irmão. Não sei se consigo ser o homem que nosso pai gostaria que eu fosse, continuou Felipe. Mas quero tentar. Não pelos 30 milhões, não pela herança, mas porque finalmente entendo o que ele tentou me ensinar a vida toda. Silêncio seguiu suas palavras. Foi Luísa quem o quebrou. Mudanças verdadeiras levam tempo, Felipe. Ela disse surpreendentemente gentil. Não acontecem em 30 dias. Eu sei, ele respondeu olhando para as próprias mãos. Por isso, ele hesitou. Por isso decidi abrir mão da herança. Fiquei atônita. O quê? Quero ganhar meu próprio caminho, explicou ele. Começar do zero, como vocês fizeram. Provar para mim mesmo que posso. Troquei um olhar com Luísa, que parecia igualmente surpresa. Isso não é o que seu pai queria, respondi finalmente. Ele não queria puni-lo, Felipe. Queria que você entendesse o valor do que construímos. E estou começando a entender, ele disse. Mas preciso fazer isso do meu jeito. No dia seguinte, Felipe, Luísa e eu nos reunimos com o Dr. Maurício para discutir os próximos passos. Para surpresa do advogado, Felipe manteve sua decisão. Quero trabalhar nas empresas da família, mas como funcionário comum, explicou. Começando de baixo, sem privilégios. Dr. Maurício olhou para mim, buscando orientação. Assenti levemente. Isso pode ser arranjado. O advogado respondeu fazendo anotações. Quanto à sua parte na herança futura, ficará em um fundo fiduciário, respondeu Felipe. Quando eu provar, para mim mesmo, não para os outros, que sou digno dele, então conversaremos novamente. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a fazenda Horizontes, caminhei sozinha até o pequeno bosque de ipês que Jerônimo plantara quando nos casamos. As árvores, agora majestosas, floresciam em amarelo vibrante, cobrindo o chão com um tapete dourado. Você conseguiu, meu amor, murmurei para o vento. Seu plano funcionou melhor do que poderíamos imaginar. Senti uma presença ao meu lado e virei para encontrar Felipe, observando as árvores com uma expressão serena que não via em seu rosto há anos. Papai plantou essas árvores? Perguntou ele. Sim, uma para cada ano que planejava passar comigo. Sorri com a lembrança. Ele disse que queria viver o suficiente para ver todas elas floridas e fortes. Felipe passou o braço pelos meus ombros. O primeiro gesto de carinho espontâneo em tanto tempo que quase me fez chorar. Ele conseguiu, disse meu filho suavemente. De mais formas do que imaginava. Ficamos assim por um longo momento, mãe e filho, reconciliados sob as árvores que simbolizavam o amor e a previdência de Jerônimo. O sol lançava raios dourados entre os galhos.
iluminando o caminho à nossa frente. Um caminho que finalmente parecíamos prontos para trilhar juntos. Não era o fim da história dos Fontana. Era apenas o início de um novo capítulo. Um que Jerônimo, em sua sabedoria, havia escrito para nós do além. Um testamento que, no final, não era sobre dinheiro ou propriedades, mas sobre valores, caráter e redenção. E eu, Berenice Fontana, aos 67 anos, estava pronta para essa nova jornada. Assim termina mais um capítulo da minha vida. Um capítulo que começou com dor e terminou com esperança. Quando meu marido Jerônimo morreu, pensei que a pior dor seria a perda do homem que amei por 40 anos. Não imaginava que meu próprio filho, Felipe, tentaria me expulsar da casa que construímos juntos, me chamando de velha vagabunda, enquanto sua esposa interesseira, Bianca, já usava minhas joias. Mas Jerônimo, meu companheiro de vida, me conhecia bem demais. Ele sabia que eu teria força para enfrentar esse momento difícil. E conhecia nosso filho melhor do que ninguém. Sabia que Felipe precisava dessa lição para finalmente crescer e se tornar o homem que poderia ser. Quando vi o rosto do meu filho mudar ao perceber que não havia lido o testamento completo, que os 30 milhões de reais ficariam sob meu controle até minha morte, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver a pessoa que ele havia se tornado, alívio por saber que o plano de Jerônimo poderia salvá-lo. A partida imediata de Bianca foi dolorosa para Felipe, mas necessária. Como diziam na fazenda quando eu era jovem, às vezes é preciso arrancar o espinho para a ferida sarar. Ela nunca o amou, apenas a fortuna que ele representava. E quando o dinheiro desapareceu, seu amor também se foi. Os 30 dias que se seguiram foram uma jornada de autodescoberta para meu filho. Ele conheceu as fazendas que nunca havia valorizado, conversou com funcionários que trabalhavam conosco há décadas, descobriu a escola rural onde seu pai lia histórias para as crianças. Felipe finalmente viu o verdadeiro legado de Jerônimo Fontana. Não o dinheiro, mas os valores, o respeito, a integridade. A chegada de Luísa, minha filha que vivia em Londres, completou nosso círculo familiar. Ver meus 2 filhos reconciliados, após anos de ressentimentos, foi um presente que nem eu esperava receber. E a decisão de Felipe de abrir mão da herança para construir seu próprio caminho mostrou que a transformação havia sido mais profunda do que qualquer um de nós poderia esperar. Hoje, 2 anos depois daqueles eventos, nossa família está diferente. Felipe trabalha nas empresas, começou como assistente administrativo e vai subindo por mérito próprio. Luísa decidiu ficar no Brasil, trazendo sua experiência internacional para ajudar a expandir nossos negócios. E eu continuo administrando tudo, agora com a alegria de ver meus filhos crescendo como pessoas, não apenas como herdeiros. Bianca, soube recentemente, já está no 3º casamento com homens ricos. Não guardo rancor dela. Foi apenas o instrumento que o destino usou para ensinar uma lição ao meu filho. Sebastião e Antônia continuam conosco, mais como família do que funcionários, testemunhas de toda a nossa jornada. A mansão em Cuiabá, que quase perdi, está mais viva do que nunca. Luísa trouxe sua energia jovem. Felipe está construindo uma casa menor nos fundos da propriedade. Insiste que quer espaço próprio, mas não quer ficar longe de nós. Às vezes o pego olhando para o retrato de Jerônimo na biblioteca, como se conversasse silenciosamente com o pai. O testamento que meu marido deixou era muito mais que um documento legal. Era seu último ato de amor, tanto por mim quanto por nosso filho. Jerônimo sabia que riqueza sem caráter é uma maldição, não uma bênção. Ele não queria apenas preservar nossa fortuna, queria salvar a alma do nosso filho. Nas noites quentes de Mato Grosso, sento na varanda e olho para as estrelas. As mesmas que Jerônimo e eu observávamos quando éramos jovens e sonhávamos com nosso futuro. Agradeço por tudo que vivemos, pelas lições que aprendemos, pela família que, depois de quase se despedaçar, encontrou seu caminho de volta à união. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre dinheiro ou herança, é sobre valores, sobre escolhas, sobre o verdadeiro significado de família. É sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa.
Muitos me perguntam se eu perdoei Felipe pelas palavras cruéis, pela maneira como me tratou naquele dia fatídico. A verdade é que sim, perdoei. Não porque as palavras não doeram, doeram profundamente, mas porque vi o verdadeiro arrependimento em seus olhos, em suas ações, na pessoa que ele se tornou depois. O perdão não é um presente que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Carregar mágoas é como beber veneno esperando que a outra pessoa adoeça. Aprendi isso com Jerônimo, que nunca foi homem de guardar ressentimentos, mesmo quando tinha razões para isso. Nossa história poderia ter terminado de forma trágica. Uma família destruída pela ganância, pelo egoísmo, pelo materialismo vazio. Em vez disso, tornou-se uma história de redenção, de segundas chances, de amor que persiste mesmo nos momentos mais difíceis. Se há uma lição que gostaria que vocês levassem desta história, é que nunca é tarde para mudar, para corrigir erros, para buscar ser uma pessoa melhor. Felipe tinha 42 anos quando finalmente entendeu o que seu pai tentou ensinar-lhe a vida toda. Eu tinha 67 quando descobri uma força em mim que não sabia que existia. Vejo pelos comentários que muitos de vocês passaram por situações semelhantes, talvez não envolvendo milhões de reais, mas certamente envolvendo valores, família, decisões difíceis. Cada história que vocês compartilham nos comentários me toca profundamente. Me faz sentir que não estamos sozinhos em nossas lutas. Esse é o poder das histórias. Elas nos conectam, nos fazem entender que, apesar de nossas diferentes circunstâncias, compartilhamos as mesmas emoções humanas, os mesmos desafios, as mesmas esperanças. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte-me de onde você é, se já viveu algo semelhante, o que achou do desfecho. Seus comentários são o coração deste canal. São eles que me motivam a continuar compartilhando minhas experiências. Também peço que deixe seu like neste vídeo. Acredite, esse simples gesto faz toda a diferença para que mais pessoas possam conhecer o canal Vovó Lembrou e as histórias que compartilhamos aqui. E se ainda não é inscrito, o que está esperando? Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Temos muitas outras histórias de vida para compartilhar. Algumas tristes, outras alegres, todas profundamente humanas. Sei que fazer conteúdo de qualidade exige tempo e dedicação. Por isso, se esta história tocou seu coração e você puder contribuir, considere ajudar o canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos este espaço de histórias reais e emocionantes. Agradeço imensamente a cada um que assistiu até aqui. A cada pessoa que se emocionou, refletiu, talvez até chorou um pouquinho com a história desta senhora de 67 anos que enfrentou a traição do próprio filho e encontrou um caminho para o perdão e a reconciliação. Sou Berenice Fontana e esta foi minha história no canal Vovó Lembrou. Nos vemos no próximo relato, com mais uma história real que vai tocar seu coração.